Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula aqui no curso para concurso. Vamos começar algumas análises sobre a Lei 14.133 de 2021, trata da licitação e de contratos administrativos. Meu objetivo aqui não é esgotar todas as disposições, uma vez que ela é uma lei enorme, com inúmeros detalhes próprios de licitação. Meu objetivo é tratar daqueles pontos mais específicos, principalmente aqueles que de maneira recorrente são cobrados nas provas pela experiência que tenho ao longo do tempo que acompanho essa matéria. Então, apresentarei aqui a disciplina baseada em evidências, de acordo com os pontos mais relevantes. Claro que buscarei passar, no mais das vezes, por todos os dispositivos e, principalmente em uma aula preambular, em uma aula em que eu inauguro o estudo de determinada disciplina, me parece muito importante trabalhar com os seus conceitos básicos, visto que esses conceitos vão orientar o entendimento da norma jurídica mais para frente, quando nós chegarmos naqueles aspectos mais específicos. Não é uma matéria simples e fácil, de fato não é, mas é uma matéria necessária porque envolve as contratações públicas e os contratos públicos que, ao fim e ao cabo, busca a preservação do interesse da coletividade, do interesse público relacionado com um gasto mais racional dos recursos públicos, que variavelmente são parcos, são exíguos, e eles não podem escorrer pelo ralo de contratações indevidas, contratações ilegais, escusas. Os princípios e o norte estabelecido na Lei 14.133 de 2021 deve ser observado, em se tratando dos princípios, deve ser buscado quando se cuida do norte, todos os agentes públicos que exercem o poder de decisão em matéria de contratações. Com esse preâmbulo, eu te convido a abrir o seu material para que nós possamos observar que, a partir de 2021, um novo diploma normativo, a Lei de Licitações e Contratos, passou a vigorar no Estado brasileiro. Claro, tivemos uma norma de adaptação, a Lei 8666 de 93, que era a lei anterior, continuou vigorando durante um tempo, mas agora ela já não produz mais efeito. É a 14.133 que nos orienta. Inicialmente, vamos cuidar das disposições preliminares, observando o âmbito de aplicação dessa lei, onde ela será aplicada, qual é o seu escopo inicial, do artigo 1º ao 4º. Ele vai tratar justamente esse âmbito de aplicação. Aqui, o artigo 1º já vai fixar para nós que, como é uma lei editada no âmbito federal, ela é uma norma geral. Os estados da federação, os estados-membros, vão estabelecer normas específicas de licitação e contratos no âmbito da sua competência, com as regras específicas complementares. E a lei de licitação traz as normas gerais de licitação e contratação para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios. E vai abranger outros pontos mais. O que eu quero inicialmente fixar é: o Estado vai fazer contratações? Se vai fazê-lo, em regra, deverá ser por meio de uma licitação. Mais à frente, nós vamos ver quais são as modalidades de licitação existentes na nova legislação. Mas a aplicação dessa lei, o seu âmbito de abrangência, alcança a administração pública direta, autárquica e fundacional dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, e abrange também os órgãos dos poderes legislativo e judiciário da União, dos poderes legislativo e judiciário dos estados, do Distrito Federal e os órgãos do poder legislativo dos municípios, quando eles estiverem desempenhando a sua função administrativa. Isso significa dizer que não é apenas o poder executivo que vai fazer contratações públicas. O poder legislativo, quando desempenha a função administrativa para regular a atuação desse poder, ou mesmo o poder judiciário, quando desempenha funções administrativas para que a máquina pública judiciária possa funcionar, deverá fazer suas contratações por intermédio de licitações. Vai também abranger os fundos especiais e as demais entidades direta ou indiretamente controladas pela administração pública. Fundos especiais cuidando aqui de gestão de recursos públicos, quaisquer outras entidades controladas direta ou indiretamente pela administração pública, a princípio fará suas contratações observando as normas gerais de licitação e contratação
previsto na Lei 14.133 de 2021, que é o norte a orientar a administração pública de forma geral. Agora nós temos aqui a fixação de uma exceção à observância da Lei de Licitações e Contratos. Estabelece o nosso parágrafo 1º que não são abrangidos por essa lei, não estão submetidos aos regramentos aqui fixados as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as suas subsidiárias. Para as empresas públicas, para a sociedade de economia mista e suas subsidiárias, há uma lei específica que é a chamada Lei das Estatais, que é a Lei 13.303. Essa Lei das Estatais, ela vai cuidar, no seu escopo, de regras relacionadas com contratação pública por parte dessas estatais, dessas empresas públicas, dessa sociedade de economia mista. Então, para elas existem regras específicas. A única ressalva dita aqui é o disposto no artigo 178 desta lei. Do que esse artigo 178 trata? Dos crimes em licitações, contratos administrativos. Então, se lá no âmbito de uma empresa pública, de uma sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, quando aplicarem as regras previstas na lei das estatais para contratações públicas em suas licitações, se ocorrer a prática de crimes, os agentes públicos serão punidos com base no artigo 178 desta lei, que é a 14.133 de 2021. Em verdade, esse artigo 178 ele vai alterar o Código Penal Comum, criando lá crimes relacionados com licitações e contratos públicos. Todos aqueles que estiverem lidando com contratações estarão submetidos aos tipos penais ali fixados. Complementando aqui em nosso artigo 1º, as contratações realizadas no âmbito das repartições públicas sediadas no exterior. Nós temos órgãos de representação do Estado brasileiro no exterior? Claro que temos. Temos consulados, por exemplo, repartições públicas sediadas em outro país. Nesse caso, essas repartições públicas brasileiras, a princípio, estarão submetidas à nossa lei de licitações. Todavia, a contratação é fora do país. Temos que observar também as peculiaridades daquela localidade onde a nossa representação está sediada. Então, veja, essas contratações realizadas no âmbito das repartições públicas sediadas no exterior, por exemplo, consulados, obedecerão às peculiaridades locais e aos princípios básicos estabelecidos nessa lei. Observa-se as peculiaridades do local onde aquela repartição está sediada, mas também se observa os princípios básicos da Lei de Licitações brasileira, na forma de regulamentação específica a ser editada por ministro de Estado. Então, o ministro competente vai editar uma regulamentação específica, por exemplo, no Itamaraty, ministro-chefe das Relações Exteriores, teria ali editar a normatização específica para as contratações realizadas fora do território nacional por essas repartições. Ainda dentro do escopo do nosso artigo 1º, temos a regra aqui do parágrafo 3º, que vai envolver, por exemplo, empréstimos do BID. Eu estou dando um exemplo, que é o Banco Mundial. Nas licitações e contratações que envolvam recursos provenientes de empréstimo ou de doação, e acontece, o Fundo Amazônico, por exemplo, recebe doações de organismos internacionais. Então, naquelas licitações e contratações que envolvam recursos provenientes de empréstimo ou doação oriundos de agência oficial, cooperação estrangeira ou de organismo financeiro de que o Brasil seja parte, podem ser admitidas. Aí tem algumas regras específicas que serão próprias. Aqui nós podemos pensar naqueles casos em que o Brasil recebe uma doação de um organismo internacional, de uma nação estrangeira, por exemplo, pega o empréstimo junto a um organismo internacional que o Brasil seja parte, empréstimo financeiro desse organismo. Normalmente, quando há um fomento ou desenvolvimento de alguma área do território brasileiro, por exemplo, por um organismo multilateral, por um organismo internacional, esse organismo costuma fixar algumas regras ou estabelecer qual a destinação. É o exemplo do Fundo Amazônico, em que o recurso transferido para o governo brasileiro a título de doação tem destinação específica. No caso, as contratações públicas que forem realizadas utilizando desses recursos, elas poderão observar algumas regras fixadas por esses organismos. Observe. Podem ser admitidas, condições decorrentes de acordos internacionais.
Então, naquele acordo internacional, podem ter sido fixadas algumas condições, e essas condições foram aprovadas pelo Congresso Nacional Brasileiro e ratificados pelo presidente da República. Então, o organismo internacional fixou algumas condições naquele acordo, o Brasil aceitou, o Congresso referendou, o presidente brasileiro ratifica e aquelas condições serão observadas. Isso é uma exceção. Também poderão ser admitidas condições peculiares à seleção e à contratação constante de normas e procedimentos das agências ou dos organismos, desde que, vamos com calma, pode ser que nesse recurso, oriundo de empréstimo, um organismo financeiro, que o Brasil seja parte, Banco Mundial, por exemplo, pode ser que essa doação, oriunda de uma agência oficial de cooperação estrangeira, transferida para o Brasil, ali sejam fixadas condições peculiares para a seleção e a contratação constante de normas e procedimentos das agências ou dos organismos, desde que elas sejam exigidas para obtenção do empréstimo ou doação. Por exemplo, em uma situação de doação, pode ser que o organismo exija que o Brasil contrate apenas ONGs, organizações não governamentais, por exemplo. Seria uma exigência para a doação daquele recurso. Aí isso deveria ser cumprida, é uma condição peculiar. Não conflita com os princípios constitucionais em vigor. Aquela exigência estabelecida por um organismo internacional não pode atentar contra princípios constitucionais brasileiros. Sejam indicados no respectivo contrato de empréstimo ou doação e tenham sido objeto de parecer favorável do órgão jurídico do contratante do financiamento previamente à celebração do referido contrato. Observe, essas condições peculiares, elas têm que ser indicadas naquele contrato de empréstimo, naquele contrato de doação. Elas têm que ter sido objeto de parecer favorável do órgão jurídico do contratante, no caso do Estado brasileiro, do financiamento, previamente à celebração do referido contrato. Então, as condições peculiares foram analisadas previamente, se concordou com elas, e elas vão constar lá no respectivo contrato, para que possam ser, a partir dali, exigíveis. Ainda, dentro do nosso parágrafo primeiro, essa documentação relacionada com essas exigências, ela será encaminhada ao Senado Federal para autorização do empréstimo de que trata o parágrafo terceiro desse artigo. O Brasil quer estabelecer um empréstimo com um organismo internacional. A documentação relacionada com esse empréstimo, já citada em nosso parágrafo terceiro, nessa documentação, ela deve ser apresentada ao Senado Federal para que o Senado possa, a partir daí, autorizar o empréstimo previsto nesse parágrafo terceiro e deverá fazer referência às condições contratuais que incidam na hipótese do referido parágrafo. Então, ao encaminhar para o Senado essa autorização, já deverá constar quais foram as referências contratuais fixadas, conforme o parágrafo terceiro, quais foram as condições peculiares. O Senado precisa da aprovação daquele empréstimo para que a União possa contratar esse empréstimo. As contratações relativas à gestão, direta e indireta, das reservas internacionais do país, inclusive as de serviços conexos ou acessórios à atividade vinculada às reservas internacionais, elas serão disciplinadas em ato normativo próprio do Banco Central. Então, em se tratando de reservas internacionais ativas do país, que existe aí, por exemplo, no estrangeiro, as contratações relativas à gestão dessas reservas internacionais estarão submetidas a um ato normativo a ser publicado pelo Banco Central do Brasil. Então, serão disciplinados em ato normativo próprio, assegurada a observância dos princípios estabelecidos no caput do artigo 37 da Constituição: legalidade, impessoalidade, oralidade, publicidade e eficiência. O que nós temos aqui, em se tratando de ativos do país, aí no estrangeiro, por exemplo, as nossas reservas internacionais, é que, nesse caso, a gestão faz todo sentido, está na mão do Banco Central. O Banco Central é que vai estabelecer o ato normativo próprio para fixar como é que essas contratações relacionadas com as nossas reservas ocorreram. Aqui, portanto, inicialmente nós estamos vendo o âmbito de aplicação dessa lei. Se encerra aí? Não. O artigo 2º vai dizer, olha, esta lei ela se aplica à alienação, compra, venda, doação, por exemplo, e à concessão de direito real de uso de bens. Ora, se o Estado brasileiro vai autorizar o uso
de um bem público, por exemplo, em geral, tem que ser por meio de licitação. Alienação, compra e venda e outra doação, por exemplo, vai se vincular a um processo citatório. Concessão de direito real de uso dos bens do Estado, por exemplo, tem que ter uma licitação. Compra, inclusive por encomenda. O Estado vai comprar determinado objeto a ser entregue ou produzido em um momento futuro. Inclusive, a compra por encomenda observa o processo citatório. Locação de bens. O Estado vai fazer um contrato de aluguel com determinada pessoa privada. Tem que haver aí um processo citatório. Você pode imaginar na unidade em que você serve, ou você vai para a academia da Polícia Militar, por exemplo. Lá nós temos papelarias, temos lanchonetes, temos restaurantes dentro daquele espaço físico administrado pela instituição militar. Aí nós temos processos citatórios específicos para que possa haver a exploração daquele espaço, em alguns casos, contratos de locação. Concessão e permissão do uso de bens públicos, via de regra, por meio de processo citatório. Prestação de serviço, inclusive os técnicos profissionais especializados, quando há uma contratação de serviço técnico e profissional especializado, contratação de advogados referenciados, projetos de arquitetura e engenharia, que a gente vai ver no inciso 6, que é o inciso seguinte, tem que haver processo citatório também. Obras de serviço de arquitetura e engenharia, contratação de tecnologia da informação e de comunicação. Hoje é muito comum isso, com o avanço tecnológico. Pode ser que determinado órgão público tenha necessidade de contratar tecnologia da informação e tecnologia de comunicação, e essa contratação deverá se dar por intermédio de um processo licitatório. Agora veja, não se subordinam ao regime desta lei, e não está submetido ao sistema da Lei 14.133 de 2021, que não estará submetida a esse processo citatório. Vamos lá. Contratos que tenham por objeto operação de crédito, interno ou externo, e gestão de dívida pública, incluídas contratações de agente financeiro e a concessão de garantia relacionada a esses contratos, não está submetida à lei de licitações, a essa lei 14.133. Operação de crédito dentro do país ou fora do país, gestão da dívida pública, incluídas as contratações de agente financeiro e a concessão de garantia relacionada a esses contratos, não se subordinam ao regime da contratação submetida a normas previstas em legislação própria. Se há uma lei própria tratando da contratação, a lei própria é que será especificada, a lei própria é que será observada. Aí o exemplo da lei das estatais, em que existe previsão expressa de como aquelas contratações devem ser realizadas. Existe uma legislação própria cuidando do tema. Posso acrescentar aqui no parágrafo 4º a ideia de que aplicam-se às licitações e contratos disciplinados por esta lei as disposições constantes dos artigos 42 a 49 da Lei Complementar 123 de 2006. O que essa lei trata? Do Estatuto Nacional da Microempresa ou da Empresa de Pequeno Porte. Estatuto Nacional da Microempresa ou da Empresa de Pequeno Porte. Lá nesses artigos 42 e 49, a legislação específica vai cuidar de um tratamento diferenciado que deve ser dado à microempresa ou à empresa de pequeno porte. Então, nas licitações e contratações disciplinadas pela lei de licitações, nós vamos aplicar a lei que cuida das microempresas e das empresas de pequeno porte, onde tem a fixação de um tratamento diferenciado. As disposições a que se refere o caput desse artigo, ou seja, vai cuidar aqui do tratamento diferenciado e simplificado para microempresa e para empresas de pequeno porte. As disposições aqui citadas, elas não são aplicadas em se tratando da microempresa de pequeno porte, elas não serão aplicadas nas seguintes situações. No caso de licitação para aquisição de bens ou contratação de serviços em geral, ao item cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte. Nesse caso, não será aplicado o tratamento diferenciado. O que a legislação está dizendo, e eu vou citar aqui o valor atual. As microempresas ou empresas de pequeno porte, em geral, as empresas de pequeno porte, ali tem a fixação de uma receita bruta máxima. A receita bruta máxima aqui fixada é de R$ 4.800.000.
Então, o que o parágrafo primeiro está dizendo é: o tratamento diferenciado para a microempresa, para a empresa de pequeno porte, ele não será aplicado no caso de licitação para aquisição de bens ou contratação de serviços em geral, ao item cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte. Esse valor hoje é de 4 milhões e 800 mil reais. Se ultrapassou esse valor, não se aplica o tratamento diferenciado à microempresa e empresa de pequeno porte. Também não se aplicará o tratamento diferenciado no caso de contratação de obras e serviços de engenharia, as licitações cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para enquadramento como empresa de pequeno porte. Ou seja, vai contratar serviços, não pode ultrapassar o valor da receita bruta máxima admitida. Vai contratar obras e serviços, não pode ultrapassar o valor superior à receita máxima, a receita bruta máxima admitida, que é de 4 milhões e 800 mil reais, no que se refere ao enquadramento. E aplicaria a lei de licitações integralmente, sem o tratamento diferenciado. É só isso que o parágrafo primeiro, nosso artigo 4º está elencando. Acrescenta-se ainda a regra fixada aqui no nosso parágrafo 4º. A obtenção de benefício a que se refere o caput desse artigo é o benefício dado à microempresa ou empresa de pequeno porte, no chamado tratamento diferenciado. Tem algumas coisas relacionadas com documentação, com exigências que não são feitas à microempresa e à empresa de pequeno porte. A obtenção desses benefícios fica limitada às empresas, melhor dizendo, às microempresas e às empresas de pequeno porte, que no ano calendário da realização da licitação, no ano de calendário da realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a administração pública, cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, que são os 4 milhões e 800 mil reais, devendo o órgão ou entidade exigir do licitante declaração de observância desse limite na licitação. Eu acredito que você sabe, já fui chefe da seção de licitação e contratos do Centro Odontológico da Polícia Militar e trabalhei na seção de licitação e contratos do Hospital da Polícia Militar. Quando há uma exigência desse tipo, normalmente no momento do processo licitatório, vai se requerer que a empresa de microempresa e que a empresa de pequeno porte apresente uma declaração dizendo que ainda não atingiu esse limite ou informando se já atingiu esse limite. Porque se ela tiver várias contratações com a administração pública e a soma dessas contratações extrapolar a receita bruta máxima admitida para o enquadramento com empresa de pequeno porte, ela não vai ter o tratamento diferenciado. É isso que o parágrafo 2º está nos dizendo. Ela tem que declarar que ainda não ultrapassou esse limite ou que está dentro desse limite. Nas contratações com prazo de vigência superior a 1 ano, será considerado o valor anual do contrato na aplicação dos limites previstos para o primeiro e segundo deste artigo. Essa microempresa, essa empresa de pequeno porte, tem uma contratação com a administração e a vigência desse contrato é superior a 1 ano. Aí vai ser considerado o valor anual do contrato para ver se alcançou essa receita bruta máxima admitida anualmente. Isso é apenas para cuidar do chamado tratamento diferenciado. Isso é apenas para dizer também que, em se tratando de microempresas e empresas de porte, elas vão cumprir as regras da Lei 14.133 de 2021, mas observando o tratamento diferenciado das contratações públicas naquilo que for aplicável. Esse tratamento está regido pela Lei Complementar 123 de 2005. Com isso, nós chegamos aqui ao ponto dos princípios. Vamos ver inúmeros princípios que são importantes, são 22 no total. Além de licitação e contrato, não desdobra, ela só vai dizer quais são eles. Se você fizer a contagem aqui, são inúmeros. E esses inúmeros totalizam 22 princípios. Princípios esses que são muito importantes em toda e qualquer contratação pública. Nós podemos pegar inicialmente os princípios expressos na Constituição Federal, lá no artigo 37. São os princípios que sempre orientam a administração pública. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses princípios também orientarão a contratação aqui da Lei 14.133 de 2021. Na aplicação dessa lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Além deles,
deve ser observado o princípio do interesse público. O princípio do interesse público em toda a sua dimensão. Afinal de contas, uma contratação pública tem por escopo garantir ao Estado brasileiro, aquele órgão público específico, que é a sociedade, no final das contas, uma contratação racional, por um preço justo, equilibrado e a prestação de serviço de qualidade. Então, nós temos que observar o princípio do interesse público, da probidade administrativa, e a ideia da probidade administrativa é dentro da perspectiva da não ocorrência de atos de improbidade administrativa que poderiam caracterizar, por exemplo, o enriquecimento ilícito por parte desse agente público, um prejuízo ao erário ou uma violação dos princípios da administração pública, atuar de maneira proba. Observando também o princípio da igualdade nas contratações, que todos aqueles que processam, que participam, melhor dizendo, dos processos citatórios, devem ser tratados de maneira igual, sem preferência de qualquer natureza. Toda e qualquer contratação pública, a princípio, ela deve ser baseada em um estudo feito pela administração. Esse estudo está incorporando aí o chamado planejamento. A administração pública não pode sair para as compras sem ter um planejamento do que vai comprar, do que vai ser realizado, do que vai ser feito. Para saber isso, ela tem que fazer o planejamento. Então, esse é um princípio que orienta a administração. Quando chefiei sessão de licitações de contratos, um dos princípios que batiam à nossa porta o tempo todo, e nós não podíamos nos esquecer, era o princípio da transparência. Todo e qualquer ato praticado devia necessariamente ser publicado para dar a mais ampla publicidade, para dar a transparência nos atos praticados pela administração, para que esses atos pudessem estar submetidos ao escrutínio público e ao controle. Então, nós precisamos observar nas nossas contratações o princípio da transparência, nas nossas licitações. A eficácia uma contratação pública deve ser mensurada também, no sentido de que ela alcançou ou não o resultado pretendido. Essa licitação pública, ela foi eficaz ou ela não foi? Mas dentro dos princípios aqui elencados, eu vou até destacar um que me parece ser muito importante, ele vai ser citado várias vezes, é o princípio da segregação de funções. Um agente público que trabalha num processo citatório, por exemplo, ali na elaboração dos dados administrativos necessários, na condução daquela licitação, ou aquele que vai fazer a fiscalização de eventual contratação, ele não pode ser o mesmo indivíduo que vai efetuar o pagamento. Ou o indivíduo que vai efetuar o pagamento por parte do Estado, dando com a dotação orçamentária, não pode ser o indivíduo que vai fiscalizar. A segregação de funções, a separação de funções é extremamente importante dentro de processos licitatórios, justamente para evitar fraudes, para evitar desvio de recursos, para evitar enriquecimento ilícito, qualquer outro tipo de ilicitude. Logo, o princípio da segregação de funções é algo fundamental em toda e qualquer licitação. Da motivação. Quais as razões que levaram a administração a fazer aquela licitação? Qual é o fundamento jurídico que sustenta aquela licitação? E dentro ainda dos princípios, a vinculação ao edital. O edital de licitação fixa as regras que devem ser observadas. O contratado, aquele que vai participar do processo licitatório, esse indivíduo, essa empresa, ela deve conhecer quais são as regras. As regras devem ser observadas. A administração não pode burlar as regras que ela mesma estabeleceu. Ela está vinculada ao edital. Do julgamento objetivo. Preencheu ou não preencheu os requisitos? Cumpriu ou não cumpriu aquilo que estava previamente fixado no edital? O julgamento objetivo busca garantir também um outro princípio que se vê logo em seguida: segurança jurídica. Os atos da administração devem ser pautados na lei. O administrado conhece a lei, verifica se aquelas ações do Estado estão observando tudo o que foi previamente fixado. O Estado não muda de posição a qualquer momento. O Estado não fica com decisões fluidas, decisões incompreensíveis, porque todos nós, enquanto cidadãos, precisamos ter segurança jurídica na prática dos atos, inclusive nas contratações. O princípio da razoabilidade. Os editais têm que fazer exigências razoáveis, críveis, possíveis de serem executadas, sem situações absurdas ou inaceitáveis. Da competitividade. O que se busca aqui é um processo citatório em que haja competição entre os participantes
para que o melhor resultado possa ser alcançado. Se houver burla, fraude, a competitividade, quando, por exemplo, uma mesma empresa se junta com outras e mascaram o seu propósito, não há competição. A proporcionalidade. As decisões administrativas têm que ser proporcionais, as exigências têm que ser proporcionais. A celeridade, a rapidez, a economicidade. Vamos fazer um processo citatório para reduzir os custos das ações administrativas, para reduzir os custos das ações do Estado. E o desenvolvimento nacional sustentável. Processos citatórios têm que ter também o cuidado de buscar sempre o fomento nacional de maneira sustentável, assim como as disposições da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, onde tem questões principiológicas que afetarão a Lei de Licitações também. É importante dentro dos vários princípios assim aqui ensinados. Quando você busca em concurso, pode encontrar questões do seguinte tipo: Lei de 2023 para a Prefeitura de Cuiabá, no Mato Grosso, para apoio jurídico. A nova Lei de Licitações e Contratos inovou ao trazer princípios aplicáveis. Sobre o assunto, assinale a alternativa que não apresenta um princípio expresso na supracitada lei. Claro que memorizar os 22 princípios em alguns momentos pode ser difícil. Não me parece que necessariamente eu tenha que memorizá-los. Passarei por esses princípios em algum momento do meu processo de estudo e esses princípios estarão ali habitando a minha mente. Quando ele aparecer na prova, eu vou identificar. Por exemplo, segregação de funções é um princípio nas contratações públicas, nas licitações? Sim. Motivação também. Economicidade, de igual forma. O Estado busca a economia para os cofres públicos. E o outro princípio estabelecido é o princípio do interesse público. Não há em licitações a satisfação do interesse privado. Logo, isso aqui não é um princípio expresso na lei. Agora nós vamos encontrar algumas definições. São muitas. A partir de agora, nós vamos cuidar várias definições. Algumas delas serão extremamente úteis para nós. Nós vamos passar por todas essas definições. Como eu estou dizendo, eu vou tentar memorizar todas. Você não vai conseguir, são mais de 50. O que você precisa agora é ver quais são essas definições. Algumas delas eu destacarei, algumas com um destaque ainda mais importante, para que a gente possa carregar essas compreensões para eventualmente ter que responder questões sobre elas mais à frente. Mas o mais importante sobre essas definições é fixar uma base agora de compreensão da Lei 14.033, porque esses elementos serão exigíveis mais à frente quando formos estudar elementos mais específicos. Então, veja, o que é um órgão? É uma unidade de atuação integrante da estrutura da administração pública. Um órgão público. Uma unidade de atuação da estrutura da administração pública que eventualmente vai fazer contratações públicas. O Ministério é um órgão integrante da estrutura da administração pública. Nós temos entidades, que são unidade de atuação dotada de personalidade jurídica. Quando a gente pensa em entidade pública, como unidade de atuação dotada de personalidade jurídica, que eu tenho uma entidade pública, mas aqui é uma pessoa jurídica. Por exemplo, uma estatal, uma autarquia, não é um órgão, mas é uma entidade de atuação dotada de personalidade jurídica e que, eventualmente, poderá fazer licitações. É uma pessoa jurídica, essa entidade. E a administração pública, quando vem essa administração com a qualificação de pública. A administração pública pode ser direta e indireta. Então, eu tenho como administração pública direta da União, próprio governo federal, os seus ministérios, como a administração direta. E a administração indireta entra aí nas autarquias, por exemplo, que se enquadram perfeitamente em administração indireta. A administração pública, no conceito amplo, é a administração direta e indireta da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado, sobre o controle do poder público e as fundações por ele instituídas ou mantidas. Se tem controle do poder público, é a administração pública. Logo em seguida, apresenta para nós o conceito de administração, sem nenhuma qualificação. A administração é o órgão ou a entidade por meio do qual a administração pública atua. Ora, nós costumamos falar sobre a polícia militar
que é a administração militar atuando. Nós temos aqui aquele órgão ou entidade por meio do qual a administração pública atua. Uma secretaria é a administração. Então, nós temos aqui a atuação propriamente dita da administração pública através daquele órgão, daquela entidade, nós chamamos de administração. Apenas a atuação da administração pública por meio da sua administração. O agente público é um conceito relevantíssimo. Esse conceito de agente público, ele é analisado sobre vários escopos. Eu posso buscar, por exemplo, na lei de abuso de autoridade, lá tem um conceito de agente público bastante abrangente. Dentro desse agente público, inclusive, se encontrará o policial militar. A gente sai da lei 13.869 de 2019, que é a lei de abuso de autoridade, e vai até a lei 8429 de 1992, que é a lei de insalubridade administrativa. Lá também tem um conceito bastante abrangente de agente público. E esse conceito é importante porque, em se tratando de licitações e contratos, invariavelmente é o agente público que vai tocar esse processo licitatório. Então, o agente público é aquele indivíduo que, em virtude de eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura junto ao poder público, ou qualquer outro vínculo com o poder público, ele exerce mandato, cargo, emprego ou função em pessoa jurídica integrante da administração pública, será um agente público para efeito da lei de licitação. Agora nós vamos pensar em autoridade. É o agente público dotado de poder de decisão. Vamos pensar no âmbito da instituição Polícia Militar, um comandante de unidade, que vai ser ali, por exemplo, o ordenador de despesa, seria uma autoridade, seria um agente público dotado de poder de decisão. O comandante-geral, sem dúvida alguma, é um agente público dotado de poder de decisão. E essa é a autoridade para fins da nossa lei de licitações. Contratante, pessoa jurídica integrante da administração pública responsável pela contratação. É a administração que está contratando através de uma pessoa jurídica. Pode ser pela Polícia Militar, por exemplo, meio de determinado batalhão, pode ser um órgão público qualquer. Aquela pessoa jurídica que está realizando a contratação é o contratante. O contratado é a pessoa física ou jurídica, ou é o consórcio de pessoas jurídicas signatária do contrato com a administração pública. Ah, ok. Venceu o processo citatório, a administração vai produzir um contrato administrativo, vai chamar aquele que é o vencedor do processo licitatório, e esse vencedor vai assinar o contrato, por exemplo, de prestação de serviço para com a administração pública, da execução de obras ou outro contrato dos mais variados que existem na administração. Licitante, pessoa física ou jurídica ou consórcio de pessoas jurídicas participa ou manifesta a intenção de participar de processo licitatório, sendo equiparável para fins dessa lei, fornecedor ou prestador de serviço que, em atendimento à solicitação da administração, oferece proposta. Ah, ok. Então, o licitante é quem está participando do processo licitatório ou manifesta a intenção de fazê-lo. Aqui nós vamos equiparar o licitante, aquele fornecedor ou aquele prestador de serviço que é chamado pela administração, ele vai e oferece uma proposta. Também é um licitante. A administração, na maior parte das vezes, mas não só nessa, ela vai inaugurar um processo licitatório para fazer, por exemplo, uma aquisição pública, uma compra pública. No centro odontológico, adquiríamos muitos materiais relacionados com a odontologia, médicos, inclusive. No hospital da Polícia Militar, às vezes era uma contratação de prestadores de serviços, fornecedores de materiais, fornecedores de equipamentos, que segue relação. A administração, em alguns casos, vai instaurar um processo licitatório e vai iniciá-lo para fazer uma compra pública. Uma aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente. Pode ser que nessa compra tenha que entregar tudo de uma vez ou tenha que entregar de maneira parcelada. Essa compra, e esse ponto é importante, vou marcar aqui até prova, quando se fala de uma compra, ela vai ser considerada uma compra imediata, aquela compragem entrega de até 30 dias da ordem de fornecimento. Então, tem a ordem de fornecimento, entregou até 30 dias, é uma compra imediata. Se ultrapassou esse prazo, vai ser uma compra parcelada. Mas até 30 dias, considerada compra imediata. Pode ser que a administração não queira adquirir um bem qualquer,
ela queira adquirir um serviço, uma atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade intelectual ou material de interesse da administração. O que nós mais observamos nessa contratação de serviço é a manutenção e limpeza dos nossos aquartelamentos. Tem empresa terceirizada, devidamente contratada, ela vai prestar esse serviço material para a administração. É a contratação de um serviço. Em outros casos, nós podemos inaugurar um processo citatório para a construção de determinada edificação. O processo citatório é, por exemplo, para a realização de uma obra. Toda atividade exercida de lei como privativa dos profissionais de arquiteto, profissões de arquiteto e engenheiro, implica intervenção no meio ambiente, por meio de um conjunto harmônico de ações, que agregadas formam um todo que inova. Eu gostaria que você marcasse aqui que às vezes tem uma confusão sobre obra e serviço. Se é feito um reparo na unidade, é um mero serviço. Quando nós vamos falar de obra, porque a obra tem requisitos mais complexos para a realização da licitação, uma obra ela vai fazer uma intervenção no meio ambiente e essa obra vai inovar o espaço físico da natureza, ou ela vai acarretar alterações, não são alterações simples, são alterações substanciais das características originais de determinado bem imóvel. Aí é obra. Vai edificar totalmente, vai fazer uma intervenção naquele ambiente ou vai acarretar uma alteração substancial das características de determinado imóvel, poderá ser classificado como obra. E aí existem requisitos específicos. Em se tratando de obra, nós temos uma atividade privativa das profissões de arquiteto e de engenheiro, vão envolver aí respectivos conselhos e coisas, conselhos profissionais e coisas do tipo. Bens e serviços comuns. Bens e serviços comuns é um conceito importante porque esses são aqueles que nós normalmente mais contratamos. Bens e serviços comuns, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem objetivamente ser definidos pelo edital por meio de especificações usuais de mercado. Esses temas parecem simples em alguns momentos. A gente fala assim, bens e serviços comuns. Ok, quando a gente pega apenas o conceito, está fácil. Mas quando efetivamente nós vamos fazer o processo citatório, às vezes fica difícil até mesmo a especificação de determinado bem. Adquirir, por exemplo, material de limpeza, produto de limpeza, é mais fácil. Adquirir materiais para utilização em escritório, como canetas, papéis, pincéis, grampeadores, clips e outros mais, também é mais simples. São chamados bens e serviços comuns. Os padrões de desempenho daqueles serviços e a qualidade daqueles bens, a gente consegue descrever de maneira objetiva no edital. Existem especificações normais no mercado. Mas nós temos também os chamados bens e serviços especiais. Aí já complicou um pouquinho. São aqueles que, por sua alta heterogeneidade e complexidade, são heterogêneos, não são iguais uns aos outros, são complexos. Eles não podem ser descritos na forma do inciso 13, não pode ser escrito de maneira tão objetiva lá no edital. Aí, para poder fazer esse tipo de contratação, é exigida uma justificativa prévia do contratante. Ele vai especificar previamente as razões, a motivação para a contratação de bens e serviços especiais. Por que precisa desse tipo de bem? Por que precisa desse tipo de serviço? Uma vez havendo autorização, aí o processo citatório é deflagrado. Nós temos serviços e fornecimentos contínuos. É muito comum na administração, né? Serviços e fornecimentos contínuos, que são aqueles serviços contratados e as compras realizadas pela administração pública para a manutenção da atividade administrativa. Manutenção e limpeza, por exemplo, é serviço contínuo, decorrente de necessidades permanentes ou prolongadas. Materiais de escritório são fornecimentos contínuos que a administração precisa para que ela possa, de maneira efetiva, funcionar, prestar os serviços à coletividade. Agora, nós temos os serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra. Você vai identificar isso aqui também de maneira razoavelmente fácil. Serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra. Aqueles cujo modelo de execução contratual exige, entre outros requisitos, que os empregados do contratado fiquem à disposição nas dependências do contratante para a prestação de serviço.
Pode ser, por exemplo, em determinada unidade, no hospital militar, por exemplo, o serviço de manutenção de determinados tipos de equipamento. Contrata-se uma empresa terceirizada, é um serviço contínuo com dedicação exclusiva de mão de obra, e aquela mão de obra ela tem que ser empregada diretamente, no meu exemplo, lá no Hospital da Polícia Militar, e vai ficar à disposição das dependências do contratante para a prestação de serviço. No setor odontológico, acontecia no passado coisas similares, hoje eu não sei se acontece, mas a prestação de serviço era o tempo todo lá, os empregados ficavam à disposição. Além disso, entre outros requisitos, vai exigir que o contratado não compartilhe os recursos humanos e materiais disponíveis de uma contratação para execução simultânea de outros contratos. Já que eu estou tratando de um serviço contínuo com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, o contratado, a empresa, o fornecedor, por exemplo, vai estar previsto no contrato, no edital e no contrato, que ele não poderá compartilhar os recursos humanos, aqueles técnicos, por exemplo, aqueles trabalhadores, não poderá compartilhar os materiais disponíveis daquela contratação para poder executar simultaneamente outros contratos. Não, porque ali é um regime de dedicação exclusiva de mão de obra. Também nesse regime vai constar que o contratado possibilite a fiscalização pelo contratante quanto à distribuição, controle e supervisão dos recursos humanos alocados aos seus contratos. Contratou determinado serviço em que o contratante tem que fornecer tantos profissionais diariamente. Vai estar constando lá no contrato a possibilidade de fiscalização pelo contratante para saber se houve a distribuição adequada daqueles recursos humanos, para poder controlar, está chegando no horário, supervisionar para saber se está executando o serviço de maneira correta. Isso vai constar também, porque é um serviço contínuo com regime de dedicação exclusiva de mão de obra. Agora, nós temos os serviços não contínuos ou contratados por escopo, contratados por objetivo. Não é um serviço que vai se prolongar, ele é contratado para um escopo, para uma finalidade específica. Aqueles que impõem ao contratado o dever de realizar a prestação de um serviço específico, é por escopo, por finalidade, é para realizar só aquele serviço, em período pré-determinado, podendo ser prorrogado, é para realizar em X tempo, podendo haver prorrogação, desde que justificadamente pelo prazo necessário à conclusão do objeto. Então, é um serviço que não é contínuo e ele é contratado para realizar uma finalidade específica. Então, vai ter uma licitação com essas especificações. Temos também os chamados serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual. Aqui, por exemplo, pode ser a contratação de um trabalho de um advogado, se enquadra aqui. Existe também um contrato específico para poder realizar, por exemplo, um curso de capacitação para treinamento de pessoal, enquadra aqui. Pode ser, por exemplo, que lá em determinada repartição pública existam obras de arte que estão ali em uma situação deteriorada. Nós temos muitos prédios públicos, por exemplo, que são tombados, precisam de uma recuperação. E às vezes há necessidade de um profissional com alta capacitação naquela área de conhecimento. Aí seria um serviço técnico especializado, natureza predominantemente intelectual, aqueles realizados em trabalhos relativos a estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos e projetos executivos. Na área de engenharia e arquitetura, por exemplo, aqui é um serviço técnico especializado, já que é estudo técnico, planejamento, projetos. Pode ser que haja a contratação de um profissional especializado para emitir pareceres, perícias e avaliação em geral. Vai contratar um perito com um conhecimento técnico especializado, predominantemente intelectual, um serviço técnico especializado. Assessorias e consultorias técnicas e auditorias financeiras e tributárias. Contrata empresas de auditoria, contrata advogados tributários, por exemplo, para prestar auditorias tributárias. Um serviço técnico especializado de natureza predominantemente intelectual. Fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras e serviços. Às vezes a administração não tem um profissional com essa capacitação, contrata um serviço específico com predominância de atividade intelectual para fazer essa fiscalização e supervisão. Patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas. É a contratação de um escritório de advocacia para poder defender o Estado, por exemplo, em causas judiciais e administrativas, onde há ali um grau de especialização muito específico
em que os advogados do Estado, por exemplo, não pudessem atuar. Aí seria possível essa contratação, ou se o advogado do Estado não tivesse competência para atuar naquelas causas, haveria uma licitação com essa finalidade. Com a realização de cursos, treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, contrato uma empresa especializada, atividade predominantemente intelectual. Eu citei a restauração de obra de arte e bens de valor histórico. Aí tem um profissional especializado, pode ser contratado para essa finalidade. Ou controle e qualidade tecnológica, análise, por exemplo, de água, análise de determinados materiais químicos, por exemplo, testes e ensaio de campo e laboratoriais, instrumentação e monitoramento de parâmetros específicos de obras e do meio ambiente e demais serviços de engenharia que se enquadrem na definição deste inciso, em se enquadrando em um serviço técnico especializado, natureza predominantemente intelectual, aí nós vamos enquadrar nessa modalidade e a contratação, a licitação será direcionada para essa finalidade. Existem algumas contratações públicas em que há necessidade de uma especialização muito própria, é uma notória especialização. Então, vão contratar aquele profissional, aquela empresa, porque ela é que detém a expertise necessária para a prestação desse serviço, por exemplo, que chama notória especialização. Qualidade de profissional ou qualidade de uma empresa específica, cujo conceito no campo daquela especialidade decorre de um desempenho anterior, estudos feitos, de experiência, de publicações técnicas naquela área, organização, ou essa empresa, por exemplo, é que possui o aparelhamento ou a equipe capacitada, ou outros requisitos relacionados com suas atividades, uma notória especialização. Permite inferir que o seu trabalho é essencial, reconhecidamente adequado à plena satisfação do objeto do contrato. Poderia haver ali a fixação dessa notória especialização para essa contratação pública. Nas licitações que vamos realizar, nós precisamos fazer um planejamento, que é um dos princípios da administração. Dentro dessa ideia do planejamento, nós precisamos, em muitos casos, fazer o chamado estudo técnico preliminar. O caso que eu vou citar aqui não é o de um estudo técnico preliminar, mas em determinada unidade em que eu estava trabalhando, havia necessidade de fazer a recuperação, um serviço de recuperação em determinado telhado. Bom, disseram que era para eu fazer o edital do processo licitatório. Eu disse, eu preciso de um amparo técnico da área de engenharia junto à diretoria de apoio logístico. Por quê? Eu sou formado em direito, eu sei fazer o edital de licitação, mas eu não sei fazer termo de referência para serviço de manutenção em telhado. Eu não sei qual é a especificação técnica, eu não sei fazer aquela medição, eu não sei fazer cálculo estrutural, eu não sei o que será necessário, eu nem sei a nomenclatura necessária para se fazer aquele tipo de intervenção. Então, precisei informar para a autoridade. Posso fazer o edital, mas para fazê-lo, eu preciso de termo de referência produzido por um engenheiro da diretoria de apoio logístico. A partir do termo de referência, eu consigo produzir o edital, o que foi feito. Nesse caso, houve também um estudo técnico preliminar, um levantamento do local, para saber quais eram as necessidades naquela localidade. Então, vamos ver aqui o estudo técnico preliminar. Um documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação. O que vai precisar ser feito? Como vai precisar ser feito? Quando vai precisar ser feito? Quais são as necessidades? Então, faz ali um documento que demonstre essa primeira etapa do planejamento, que vai caracterizar o interesse público envolvido e a sua melhor solução, e dá base ao anteprojeto, dá base ao termo de referência ou ao projeto básico, e serão elaborados caso se conclua pela viabilidade da contratação. No meu caso, acionei as autoridades competentes, um engenheiro da diretoria de apoio logístico foi até lá, fez um levantamento do local, verificou qual era a melhor solução e, a partir dali, ele conseguiu produzir o seu termo de referência que subsidiou a elaboração do meu edital. É um estudo técnico preliminar que está vinculado, a meu ver, ao princípio do planejamento. Serviço de engenharia. Aqui vai entrar profissionais capacitados, devidamente registrados dos seus conselhos de classe, é o CAL, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, ou CREA, Conselho Nacional de Engenharia e Agrimensura, por exemplo. Então, serviço de engenharia. Toda atividade ou conjunto de atividades
destinadas a obter determinada utilidade, seja uma utilidade intelectual ou material, de interesse para a administração e que não enquadradas no conceito de obra a que se refere o inciso 12 do caput desse artigo. Aqui é um serviço, aqui não é obra, não vai inovar aquele espaço, não vai fazer uma alteração substancial, porque é isso que o inciso 12 diz. Aqui é apenas um serviço. Esses serviços de engenharia, eles são estabelecidos por força de lei como privativas das profissões de arquiteto e engenheiro ou de técnicos especializados. Esses serviços compreendem serviço comum de engenharia, todo serviço de engenharia que tem por objeto ações objetivamente padronizáveis em termos de desempenho e qualidade, de manutenção, de adequação, de adaptação de bens móveis e imóveis com preservação das características originais dos bens. No meu caso, era a manutenção de um telhado, foi contratado uma empresa de engenharia. Essa empresa de engenharia tinha a qualificação técnica necessária para fazer aquela intervenção, melhorando o ambiente, não alterando de maneira profunda as suas características, preservou suas características originais. Ou pode ser um serviço agora não comum de engenharia, e sim um serviço especial de engenharia, aquele que por sua alta heterogeneidade é heterogêneo, é muito diverso, é um serviço especial de engenharia porque é um serviço complexo, não se enquadra na definição constante da linha A deste inciso. Pode ser um serviço comum de engenharia, pode ser um serviço mais complexo de engenharia, que é um serviço especial. É bom lembrar que serviço de engenharia não se confunde com obra. Obra inova o espaço físico da natureza. Obra acarreta alterações substanciais. Serviços não. Serviço preserva as características originais daqueles bens. É importante, enquanto conceito, enquanto texto, consideração da Lei de Licitações e Contratos. Esse inciso 22, eu só vou citar para vocês, ele costuma ser atualizado periodicamente. Você não vai precisar mudar a Lei de Licitações. Eu vou dizer para você que existe um decreto 2023 que atualizou esse valor, não mais de 200 milhões, atualmente é 239 milhões e alguma coisa. Para atualização, vou ter que passar aqui o valor, só para saber, atual, 239 milhões, 624 mil, R$58,14. Então, obras, serviços e fornecimento de grande vulto. Obras, serviços e fornecimento de grande vulto são aquelas obras ou serviços cujo valor estimado supera, aqui na lei, 200 milhões, mas só para você saber, não vai alterar, não vai te perguntar isso na prova, o valor atualizado é 239 milhões. Ultrapassou, vai ser uma obra ou serviços grande vulto. Eu falei para vocês do termo de referência. Aqui é importante que a Lei de Licitações e Contratos, ela trouxe já em seu texto quais são os elementos que devem constar nesse termo de referência. Por exemplo, trabalhava em sessão de licitações e contratos do Centro Odontológico. O que eu entendo de odontologia? Nada de odontologia. Eu entendo de direito, em determinadas áreas do conhecimento, claro, mas de odontologia não. E eu tinha que participar, de que produzir um edital para a contratação de bens vinculados à odontologia. Não conheço a nomenclatura. De serviços vinculados à odontologia. Não conheço a nomenclatura. Então, haviam profissionais ali na área de conhecimento que iam auxiliar na produção do chamado termo de referência. A partir do termo de referência, a contratação se tornava viável, a partir do momento que tinha um profissional que entendia da construção de editais de licitação e precisava do assessoramento de profissionais da área do conhecimento com habilidades específicas. É o que a gente vai ver aqui nesse termo de referência. É o documento necessário para a contratação de bens e serviços. Nesse termo de referência, deve conter os seguintes parâmetros e elementos descritivos. Vou deixar ampliado aqui para ficar mais fácil a nossa leitura. Definição do objeto. O que vai ser contratado? Incluída a natureza desse objeto. São bens? São serviços? Os quantitativos, se for uma compra? Quantos materiais serão adquiridos? O prazo do contrato? E, se for o caso, já vai prever a possibilidade de prorrogação do contrato. A fundamentação da contratação. O que justifica essa contratação? Consiste, portanto, na referência aos chamados estudos técnicos preliminares correspondentes, ou quando não for possível divulgar esses estudos por questão de sigilo, vai ter um extrato das partes
que não contiverem informações sigilosas indicando qual foi a fundamentação para essa contratação. Estará no termo de referência. Descrição da solução como um todo, considerando todo o ciclo de vida do objeto. Ora, vamos descrever a melhor solução que foi encontrada pela administração, verificando todo o ciclo de vida daquele objeto contratado para estabelecer se ele é adequado ou não para a administração. Quais são os requisitos daquela contratação? Estará no termo de referência. O modelo da execução do objeto, como é que o objeto do contrato será executado? Vai definir como esse contrato deverá produzir os resultados pretendidos, desde o momento que ele é iniciado até o momento em que ele é encerrado. Modelo de gestão do contrato. Descreve como a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo órgão ou entidade. Vai ter um fiscal para acompanhar? Como é que isso vai ser feito? Aí vai ter um modelo de gestão do contrato fixado no termo de referência. Critérios de medição e pagamento. Como é que vai ser medido o objeto? Foi entregue plenamente? Foi entregue parcialmente? Como é que o pagamento vai ser feito? Vai ser por etapas? Vai ser de uma vez só? Forma e critério de seleção do fornecedor. Como é que o fornecedor vai ser selecionado? O que esse fornecedor deve preencher enquanto requisito? Estimativas do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, se pode adquirir determinado objeto, das memórias de cálculo, dos documentos que lhe dão suporte, como os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços, como esses preços foram levantados, como esses cálculos foram feitos, que devem constar de documentos separados e classificados. E a adequação orçamentária, vai ter ali a fixação da dotação orçamentária específica para aquela contratação, para aquela licitação. Tem que ter uma adequação orçamentária para saber se tem recurso público suficiente para essa contratação. Então, o termo de referência é um documento muito específico, com uma série de informações que, a partir dele, tem-se o subsídio para a elaboração, inclusive, do edital posterior. Temos, em alguns casos, principalmente em engenharia e arquitetura, a necessidade específica de um anteprojeto. Aqui é uma peça técnica com todos os subsídios necessários à elaboração do projeto básico, que deve conter, no mínimo, os seguintes elementos. Esse anteprojeto é fundamental, ele tem que fazer os levantamentos necessários para atender, já usei a palavra, mas vou repeti-la, para atender às necessidades daquele órgão que vai contratar. Uma peça técnica com todos os subsídios. Amplio aqui. Os subsídios do anteprojeto vão permitir ali a elaboração, inclusive, do projeto básico. Deve conter, no mínimo, demonstração e justificativa do programa de necessidades. Você já contratou, em algum momento, um projeto de engenharia, de arquitetura, para construir a sua residência, por exemplo? Vai conversar com o engenheiro vai fazer um levantamento de quais são as suas necessidades. Quantos quartos precisa da sua casa? Onde vai ser a cozinha? Vai ser uma cozinha menor, uma cozinha ampla? E a garagem? Quantos carros você pode estacionar aqui, dado momento do futuro? O engenheiro está fazendo o levantamento das suas necessidades. Demonstração e justificativa do programa de necessidades, avaliação da demanda do público-alvo, para atender o que? É na escola? O alvo são crianças ou são adolescentes. Motivação técnico-econômico-social do empreendimento, visão global dos investimentos, definições relacionadas ao nível de serviço desejado. Vai estar no anteprojeto. Condições de solidez, de segurança e de durabilidade. Vamos construir, por exemplo, um viaduto. Aqui em Belo Horizonte, na capital das Minas Gerais, nós tivemos um evento trágico, um viaduto na Avenida Antônio Carlos, próximo ao supermercado Via Brasil e ao Clube Lavareda do Atlético Mineiro. O viaduto veio abaixo com a morte de pessoas, inclusive. Claro que teve um anteprojeto ali, eram falhas estruturais para que aquilo acontecesse. Mas no anteprojeto vai se buscar evitar isso. Condições de solidez, segurança e de durabilidade. Prazo de entrega. A obra, por exemplo, estética do projeto arquitetônico, qual que vai ser a sua cara, traçado geométrico ou projeto da área de influência, quando cabível. Anteprojeto. Parâmetros de adequação ao interesse público, de economia na utilização, de facilidade na execução, do impacto ambiental, de acessibilidade. Todos esses elementos têm que estar descritos no anteprojeto. Proposta de concepção da obra, do serviço de engenharia, tudo no anteprojeto, que a administração ainda não estabeleceu. A contratação propriamente dita tem um anteprojeto para tratar da sua viabilidade. Projetos anteriores ou estudos preliminares que embasam a concepção da proposta. Levantamento topográfico e cadastral,
para saber se naquela localidade aquela obra pode ou não ser levantada. Tem lugares em que tem vedações. Olha esse aqui que interessante. Pareceres de sondagem, sondagem da localidade, sondagem do terreno, inclusive. Memorial descritivo dos elementos da edificação, dos componentes construtivos e dos materiais de construção, de forma a estabelecer padrões mínimos para a contratação. Isso é trabalho de engenharia e arquitetura. E veja, esses elementos para o anteprojeto são requisitos mínimos que devem ser levantados no anteprojeto, porque ele vai subsidiar a elaboração posterior do projeto básico. Então, o anteprojeto, engenharia e arquitetura. Aí chegou no projeto básico propriamente dito. Aqui nós temos o projeto básico. Então, um conjunto de elementos necessários e suficientes com um nível de precisão adequado. O projeto básico tem um nível de precisão adequado para definir e dimensionar aquela obra ou aquele serviço, ou o complexo de obras ou de serviços objeto da licitação. Ele é elaborado com base naqueles estudos técnicos que foram feitos de maneira preliminar, buscando assegurar a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental daquele empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos. Esse projeto básico vai tratar dos temas aqui elencados e deve conter os seguintes elementos: os levantamentos topográficos e cadastrais naquela localidade, sondagem do terreno, por exemplo, ensaios geotécnicos, tem profissional específico para fazê-lo, ensaios e análises laboratoriais, estudos socioambientais e demais dados e levantamentos necessários para a execução da solução escolhida. Qual vai ser a melhor solução? Tenho que conhecer todos esses dados para poder estabelecer a solução. Soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a evitar, por exemplo, no momento da elaboração daquele projeto e da realização das obras e montagem, a necessidade de reformulações ou variantes quanto à qualidade, quanto ao preço e quanto ao prazo inicialmente definidos. Se isso estiver devidamente levantado, nós vamos evitar que a elaboração ou a execução do trabalho demore ou precise haver aí um redimensionamento. Identificação dos tipos de serviços a executar e dos materiais e equipamentos que vão ser incorporados à obra. Isso vai estar no projeto básico. Todas as suas especificações, de modo a assegurar os melhores resultados para o empreendimento e também a segurança executiva na utilização do objeto para os fins a que se destina, considerando os riscos e os perigos identificáveis, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução. No projeto básico, esses levantamentos, inclusive no que se refere aos riscos, devem ser levantados. Pode acontecer que uma obra seja levantada e posteriormente ela venha abaixo, simplesmente porque existiam falhas estruturais. Lá no projeto básico haverá também informações que possibilitem o estudo e a definição dos métodos construtivos, de instalações provisórias, de condições organizacionais para a obra, sem frustrar, é claro, o seu caráter competitivo para a execução. Subsídios para a montagem do plano de licitação e gestão da obra. Então, o projeto básico nos dá os elementos para a licitação. Eu, encarregado, por exemplo, daquele processo, eu preciso dessas informações para elaborar o processo licitatório propriamente dito. Isso vai estar no projeto básico. Aqui dá o subsídio para o plano de licitação e gestão da obra, compreendido sobre a sua programação, quanto tempo, as estratégias de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso. Também, um orçamento detalhado de qual é o custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados, obrigatório exclusivamente para os regimes de execução previstos lá no artigo 46, que é a execução indireta de obras e serviços, que nós vamos ver posteriormente. Isso aqui é obrigatório para esse serviço. Nós temos lá a empreitada, por exemplo. Aqui são os elementos que devem constar nesse projeto básico. Uma vez elaborado o projeto básico, nós tivemos o anteprojeto, o projeto básico, e agora, lá na engenharia, vai ser elaborado o projeto executivo. Conjunto de elementos necessários e suficientes à execução da obra, a execução propriamente dita daquela obra de maneira completa, com o detalhamento de quais foram as soluções previstas no projeto básico, a identificação dos serviços, materiais e equipamentos a serem incorporados à obra, que vai ser utilizado, bem como suas especificações técnicas,
de acordo com as normas técnicas pertinentes. É o projeto executivo. Com ele na mão, nós vamos colocar mão na massa para executar esse trabalho. É claro que, quando nós estamos falando de licitação, existem questões complexas. Imagine uma contratação para a construção do empreendimento público gigantesco para atender não sei quantas mil pessoas, ou a construção de um novo hospital de referência, ou a construção de uma escola, por exemplo. Então, nós temos que ter aqui um controle muito efetivo da gestão de risco. E quando o Estado vai erguer obras dessa envergadura, ele certamente colocará a sociedade em risco se aquele empreendimento não for adequadamente desenvolvido. Nós tivemos graves problemas com o programa federal Minha Casa Minha Vida, com empreendimentos desenvolvidos de maneira inadequada, com qualidade insuficiente de materiais utilizados. Isso tudo está ou deve ser considerado dentro da chamada matriz de riscos. É uma cláusula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes. Essa matriz de risco, ela é uma caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato. E pode ser que no curso do desenvolvimento desse contrato existam alterações fáticas que vão gerar um custo maior para a execução. Então tem que haver aqui um cálculo dessa matriz de risco para poder manter o equilíbrio econômico-financeiro inicial daquele contrato, em termos de ônus financeiros decorrentes de eventos que surgem posteriormente, de eventos supervenientes à contratação. Nessa matriz de risco, deverá conter, no mínimo, as seguintes informações. No mínimo, listagem de possíveis eventos supervenientes. Já se faz um levantamento. Pode acontecer situações complexas, eventos supervenientes à assinatura do contrato possam causar impacto em seu equilíbrio econômico-financeiro e previsão de eventual necessidade de prolação de termo aditivo por ocasião de sua ocorrência. Imagine na construção de uma hidrelétrica em determinada localidade. Vai ter que haver intervenção naquele terreno, vai ter que haver retirada de árvore daquela localidade, escavações naquela localidade, mudança de curso de rios, e isso gera certamente risco. Pode haver chuvas torrenciais que gerem inundação, rompimento de uma barragem precária inicialmente alocada. Tudo isso vai estar inserido ou deve estar no cálculo de eventos supervenientes que pode de fato acontecer e vão causar impacto no equilíbrio financeiro. Ali já vai haver na matriz de risco uma previsão de eventual necessidade de um termo aditivo, pode complementar inclusive valores, se a situação de risco previamente levantada de fato acontecer. Haverá também nessa matriz de risco, no caso de obrigações de resultado, em que o indivíduo tem que entregar um resultado propriamente dito, o estabelecimento das frações do objeto, com relações das quais haverá liberdade para os contratados inovarem em soluções metodológicas ou tecnológicas em termos de modificação das soluções previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto básico. Em se tratando de obrigação de resultado, em quem tem que entregar algo, na matriz de risco, haverá ali uma previsão de qual fração daquele objeto poderá o fornecedor, prestador de serviço, introduzir uma solução tecnológica nova, por exemplo, ou uma modificação metodológica. Agora, em se tratando de obrigação de meio é aquela em que fornece-se essa obrigação, mas não há um compromisso com o resultado. Serviços de advocacia se enquadram aqui. Quando alguém contrata um advogado, tem-se aqui uma obrigação de meio. A obrigação de meio é a produção de uma defesa técnica adequada, mas não há uma contratação com obrigação de resultado, porque o advogado não tem como garantir que vai vencer aquela causa. Então, lá na matriz de risco, se o contrato for uma obrigação de meio, como é o contrato, por exemplo, com advogados, haverá ali o estabelecimento preciso das frações do objeto, com relação às quais não haverá liberdade para os contratados inovarem em soluções metodológicas ou tecnológicas, devendo haver uma obrigação de aderência entre a execução e a solução predefinida no anteprojeto ou no projeto básico, consideradas as características do regime de execução no caso de obras e serviços de engenharia. Aqui é um pouco diferente, aqui não é uma obrigação de resultado, obrigação de meio, então vai haver a previsão na matriz de risco das frações do projeto, as quais não há liberdade para inovações, que devem ser cumpridas exatamente como foram fixadas.
empreitada por preço unitário, contratação da execução de uma obra ou de um serviço por um preço certo, de unidades determinadas. Ok. Então, aqui eu tenho empreitada por preço unitário, a fixação da execução de uma obra, e essa obra tem um preço pré-determinado, um preço certo por unidade a ser entregue. Por exemplo, o programa Minha Casa Minha Vida deveria ter ali uma contratação dessa obra, preço específico para cada unidade determinada, empreitada por preço unitário. Há também empreitada por preço global. Então, aqui é uma contratação da execução de uma obra, de um serviço por um preço certo e total. Então, o preço que já foi fixado é para todo o serviço, para toda a obra no geral. Então, um valor absoluto. Por isso que é preço global. Existe também a chamada empreitada integral. Uma contratação de um empreendimento em sua integralidade, como um todo, compreendida toda a totalidade das etapas, a totalidade das etapas da obra, serviços e instalações necessárias, sobre inteira responsabilidade do contratado. Contratou-se aqui o pacote inteiro, tudo que deve ser feito, até sua entrega ao contratante em condições de entrada em operação, com as características adequadas, as finalidades para as quais foi contratado e atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização, com segurança estrutural e operacional. Contratou-se na empreitada integral todo o serviço. Agora nós temos, quando não for uma empreitada integral, nós temos uma contratação por tarefa. É um regime de contratação de obra, de mão de obra para pequenos trabalhos, por um preço certo, com ou sem fornecimento de materiais. Às vezes a administração tem esse contrato aí, a administração militar inclusive. Há uma contratação por tarefa, é uma contratação de uma mão de obra que vai realizar um trabalho pequeno, por um preço pré-definido, um preço certo. Pode haver o fornecimento de materiais ou não. Isso é uma contratação por tarefa. Tratei para aquele serviço especificamente. Temos também a contratação integrada. Regime de contratação de obras e serviços de engenharia, em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver os projetos básico e executivo. Observe comigo que essa expressão aqui, projetos básicos, básico e executivo, é que vai diferenciar da contratação semi-integrada. Então, na contratação integrada, há a contratação de obras e serviços de engenharia, e aquele que está sendo contratado já está fixado. Você que vai elaborar e desenvolver o projeto básico e o projeto executivo. E aí, a partir desse ponto, ele vai executar as obras e serviços de engenharia, vai fornecer os bens ou prestar serviços especiais, vai realizar a montagem, teste, pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto. Desenvolve o projeto básico e executivo, contratação integrada. E na contratação semi-integrada, nessa aqui você vai ver que não há o projeto básico, há só o executivo. É um regime de contratação de obras e serviços de engenharia, em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver o projeto executivo. É semi-integrada porque ele não desenvolve o projeto básico, só o executivo. E aí ele vai executar as obras e serviços de engenharia, vai fornecer bens ou prestar serviços especiais, vai realizar montagem, teste, pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto, sem desenvolver o projeto básico. Fornecimento e prestação de serviço associado. Aqui também é um regime de contratação feito pela administração pública, em que além do fornecimento do objeto contratado, o contratado também vai responsabilizar-se por sua operação, manutenção ou ambas, por um tempo determinado. Ah, ok. Então a administração contratou um fornecimento e uma prestação de serviço, mas é associado. O prestador, o contratado, ele fornece o objeto que foi contratado, pode ser um equipamento, por exemplo, e ele vai se responsabilizar por operar aquele equipamento e por manuteni-lo. Pode ser que ele seja contratado também para só operar ou para operar e manutenir ao mesmo tempo, por um prazo determinado. Aí é um fornecimento de prestação de serviço associado, porque ele realiza também a operação, somente ela, a manutenção, somente ela, ou a operação e a manutenção também, por um preço, um prazo determinado. Licitação internacional pode acontecer de idêntica forma. A lei de licitações e contratos veio trazer parâmetros importantes para essa licitação internacional.
ela é uma licitação processada no território brasileiro, mas é admitida a participação de licitantes estrangeiros. E aí há a possibilidade de cotação de preços em moeda estrangeira ou licitação na qual o objeto contratual pode ou deve ser executado no todo ou em parte em território estrangeiro. Existe a possibilidade, ela é tocada no território nacional, processada no Brasil, com participação de estrangeiros, cotação de preço pode ser inclusive em moeda estrangeira, e essa licitação pode ser para a execução, por exemplo, de uma determinada atividade fora do país. O objeto da contratação pode ser total ou parcialmente realizado em território estrangeiro. É possível, contratação internacional, a lei vai cuidar disso. Serviço nacional, aí está tranquilo, é aquele que é prestado no território nacional, nas condições estabelecidas pelo Poder Executivo Federal. Está prestado no território nacional, esse não tem problema. Produto manufaturado nacional. É aquele produto manufaturado, produzido no território nacional, de acordo com o processo produtivo básico ou com regras de origem estabelecidas pelo Poder Executivo Federal. E não tem problema também, é um produto manufaturado nacional, vai ser produzido no território nacional e vai observar o processo básico de produção que a legislação brasileira estabelece, tem a legislação federal cuidando disso. Tem regras estabelecidas pelo Poder Executivo Federal para que esse produto manufaturado nacional seja desenvolvido. Nesse ponto, eu quero estabelecer algo importante. Veja que estão citando aqui duas modalidades de licitação. Nós temos na nova lei de licitação e contratos, vamos encontrar 5 modalidades de licitação que são muito importantes. Eu gostaria que você já escrevesse aí. Modalidades de licitação. Nós vamos ter a concorrência, é uma modalidade de licitação, é a primeira que nós vamos ver aqui. E essas modalidades, elas caem em prova bastante. Temos a concorrência, também a segunda modalidade de licitação é o concurso, a terceira modalidade de licitação que nós vamos encontrar aqui é o diálogo competitivo. Guarda essa informação. Diálogo competitivo é uma modalidade de licitação. Além do diálogo competitivo, nós vamos ter o leilão. Leilão é outra modalidade de licitação e uma que a gente conhece bastante atualmente, que é o pregão. Então, nós temos essas 5 modalidades de licitação e eu preciso que você memorize. Concorrência, concurso, diálogo competitivo, leilão e pregão. Aqui no inciso 38, nós vamos tratar com, na primeira modalidade citada, a concorrência, uma modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento poderá ser, importante, modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia. Na concorrência, qual vai ser o critério adotado, critério de julgamento? Pode ser simplesmente, já fixado no edital, o menor preço, ou o melhor técnica, ou conteúdo artístico, se for um trabalho artístico tratado, ou pode ser a junção de técnica e preço, pode ser um contrato que busque para o Estado um maior retorno econômico, ou um contrato em que o licitante vai oferecer lá no processo de julgamento o maior desconto. Essas são as formas aqui estabelecidas como critério de julgamento na concorrência. Aqui é para contratar bens e serviços especiais e obras e serviços comuns e especiais de engenharia. Menor preço, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, melhor retorno econômico ou menor desconto são os critérios para julgamento. Aqui é só uma citação. Esses elementos serão desdobrados quando nós formos estudar a concorrência propriamente dita. Eu só preciso te adiantar. Concorrência é uma modalidade de licitação, assim como é uma modalidade de licitação o concurso. Modalidade de licitação para escolha de trabalho técnico. Então, faz um concurso para escolher o trabalho técnico, científico ou artístico, cujo critério de julgamento será o de melhor técnica, já que é um trabalho artístico, melhor técnica ou melhor conteúdo artístico, e para concessão de prêmio ou remuneração ao vencedor. Pensou em concurso, pensou nisso. Quem ganhar aquele concurso fomentado pela administração pública
vai receber um prêmio ou uma remuneração, de acordo com o que estiver especificado no processo licitatório. Citei a segunda modalidade de licitação. Vou chegar aqui na terceira, o leilão. Leilão também é uma modalidade de licitação. Você já deve ter visto, não sei se ainda hoje está acontecendo, mas às vezes a administração vai se desfazer de alguns bens que são para ela inservíveis. É lá na unidade onde essa licitação vai acontecer, coloca-se os lotes de materiais que serão leiloados. Os licitantes, eles vão dar o lance em relação àquele material que ele pretende adquirir. Então, o leilão é essa ideia. Modalidade de licitação para alienação de bens imóveis ou de bens móveis inservíveis para a administração ou legalmente apreendidos a quem oferecer o maior lance. Isso é um leilão. Leiloar aqueles bens imóveis ou bens móveis inservíveis para a administração ou que foram legalmente apreendidos. São levados a leilão a quem oferecer o maior lance. Você vê aí muitos leilões realizados pelo Detran, por exemplo, tem veículos apreendidos que são leiloados. O indivíduo vai lá e dá o melhor lance. A nossa quarta modalidade de licitação, e esse tema é muito importante, você está aqui me acompanhando agora, fique atento, porque esse é o tema de prova. Essas modalidades de licitação. Pregão, modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou de maior desconto. Isso é um pregão. A modalidade de licitação obrigatória para adquirir bens e serviços comuns é via pregão. O critério de julgamento aí é o menor preço ou de maior desconto. E a outra modalidade de licitação, muito menos conhecida, porque ela é nova, ela não existia, é o chamado diálogo competitivo. Essa é uma modalidade de licitação para a contratação de obras e serviços e compras em que a administração realiza, e aqui está o detalhe, ela realiza diálogos com os licitantes previamente selecionados, mediante critérios objetivos. Então, seleciona-se licitantes previamente, tem critérios objetivos para isso, e o objetivo é desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades. Em muitos casos, a própria administração ela não tem a expertise técnica adequada para saber qual é a melhor solução para o caso que ela precisa resolver. Então, ela estabelece uma modalidade de licitação chamada diálogo competitivo. Aqueles licitantes previamente selecionados são chamados e a administração inicia um diálogo com eles para que sejam apresentadas soluções alternativas, desenvolver alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar uma proposta final após o encerramento dos diálogos. Então, apresentam a sua proposta. Isso é também uma modalidade de licitação importantíssima, porque ela é nova, inexistente até então. Além dessas modalidades aqui vistas, nós vamos observar o credenciamento. Em muitos processos licitatórios, vamos verificar aí o credenciamento. É um processo administrativo de chamamento público em que a administração pública convoca, ela chama interessados em prestar serviços ou fornecer bens para que, uma vez preenchidos os requisitos necessários, eles se credenciem no órgão ou na entidade para executar o objeto quando eles forem convocados. Então, credencia. A administração chama, convoca interessados. Vão lá e se credenciam para, no futuro, executarem o objeto quando forem convocados. Pré-qualificação. É um procedimento seletivo prévio à licitação. Veja, se é pré, ele ocorre antes da licitação. Então, é um procedimento seletivo antes da licitação, convocado por meio de edital, destinado à análise das condições de habilitação total ou parcial dos interessados ou do objeto. Muitas vezes, no passado também, não muito distante, o indivíduo participava, a empresa participava de um processo licitatório, mas ela não preenchia os critérios necessários para o fornecimento daquele serviço ou para a execução de determinada obra. Aqui, na pré-qualificação, é simplesmente um procedimento seletivo anterior à licitação. Os interessados são chamados para poder fazer uma análise das condições de habilitação, para que aí sim eles possam participar daquele processo licitatório propriamente dito.
análise das condições de habilitação total ou parcial, se chama pré-qualificação. Sistema de registro de preços, esse aqui é muito comum, a administração utiliza muito o sistema de registro de preços. Através desse sistema de registro de preços, nós vamos estabelecer uma ata de registro de preços. Então, o sistema objetivo aqui, que aqueles participantes do processo, eles registrem os seus respectivos preços. Depois nós vamos estabelecer quais são aqueles que registraram, se for o caso do menor preço, os vencedores, e a partir deles, eles estarão registrados em uma ata de registro de preços e a administração começará a solicitar a entrega de determinados bens. Para você ver esse sistema, que é muito importante. Conjunto de procedimentos para a realização mediante contratação direta ou por licitação nas modalidades pregão ou concorrência. Ok. Então, o sistema de registro de preços pode ser para contratação direta, nos casos em que é cabível, ou licitação nas modalidades pregão. Então, temos o pregão aqui para produzir o registro de preço, ou concorrência, de registro formal de preços relativos à prestação de serviços, a obras e à aquisição e locação de bens para as contratações futuras. Então, aqui eu não estou contratando ainda. Faça o sistema de registro de preços. Se for numa licitação via pregão ou concorrência, os licitantes eles vão formalmente registrar os seus preços para uma aquisição ou uma locação de bens para contratações futuras. Esses preços aqui que são registrados, eles estarão ali na nossa ata de registro de preços. É a etapa seguinte. Ata de registro de preços. Documento vinculativo e obrigacional. Sim, é uma ata assinada pelos participantes. Depois que se conclui lá no pregão, por exemplo, para registro de preços, aqueles que registraram os menores preços, eles serão chamados para assinar a ata do registro de preços. Essa ata obriga, é um documento vinculativo e obrigacional, com características de compromisso para futura contratação. Ali são registrados o objeto, aquilo que vai ser contratado, os preços, os fornecedores, os órgãos que participaram daquele sistema de registro de preços e que vão estar consignados na ata e as condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no edital da licitação, no aviso ou no instrumento de contratação direta, nas propostas apresentadas. Tudo estará lá. E a partir dessa ata, a administração começará a posteriormente solicitar a entrega de materiais. Órgão ou entidade gerenciadora. Quando a gente vai fazer um registro de preços, existe um órgão que vai ser o gestor daquele registro, ou a entidade que vai gerenciar aquele registro. Lá no centro odontológico, por exemplo, depois de muito pesquisar, na época em que eu ainda estava lá, tem tempo isso, temos um registro de preço para a contratação de determinados materiais. Quem era o gestor era o próprio centro odontológico. Então, é o órgão ou a entidade gerenciadora. Aquele órgão ou entidade da administração responsável pela condução do conjunto de procedimentos para o registro de preços, pelo gerenciamento da ata de registro de preços dela decorrentes. Tem alguém que vai gerenciar, vai fazer a gestão. É o órgão ou entidade gerenciadora. Existem órgãos que não vão gerenciar esse registro de preços, mas eles vão participar. Então, tem o órgão ou entidade participante. É o órgão ou a entidade da administração pública que participa dos procedimentos iniciais da contratação para o registro de preço. Esse órgão vai integrar a ata de registro de preço, vai até assinar essa ata. Então, é o órgão ou entidade que participa dos procedimentos iniciais da contratação. Não é aquele que faz o gerenciamento, mas é um órgão participante. Em sentido contrário, nós temos o órgão ou entidade que não participa do registro de preço. Órgão ou entidade da administração pública que não participa dos procedimentos iniciais da licitação para registro de preço. Esse órgão também não integra a ata de registro de preço. Não participa e nem integra. Temos aqui uma terminologia que alguns vão se lembrar que na lei anterior, na lei 8666 de 1993, nós tínhamos a comissão de licitação. Essa terminologia, na lei atual, foi modificada para comissão de contratação. Veja comigo aqui. Comissão de contratação. Conjunto de agentes públicos que vão atuar nessa comissão de contratação. Um conjunto de agentes públicos indicados pela administração
em caráter permanente ou em caráter especial, com a função de receber, examinar e julgar documentos relativos às licitações e aos procedimentos auxiliares. Temos uma comissão de contratação, agentes públicos ali alocados, pode ser permanentemente ou numa situação especial naquela comissão, vão receber a documentação, vão examinar, vão conferir, vão julgar esses documentos relativos às licitações e aos procedimentos auxiliares dessa licitação. Não é comissão de licitação mais, é comissão de contratação. Nós temos também catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras. Fui eu procurar esse catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras do governo federal, encontrei esse catálogo parcial. Certamente esse catálogo está sendo ainda desenvolvido pelos órgãos federais e no âmbito dos estados também. Mas é um catálogo eletrônico, um sistema eletrônico de compras, serviços e obras que facilita muito o trabalho. É um sistema informatizado, buscando gerenciamento centralizado, com a indicação de preços, destinando a permitir a padronização de itens a serem adquiridos pela administração pública, que estarão disponíveis para licitação. Padronização de itens é muito importante, que a gente vai buscar diretamente o item cadastrado para poder saber se é esse que nós queremos adquirir realmente ou não. Esse sistema ajuda muito, inclusive com a indicação de preços, quando for necessário fazer esse levantamento de preços. Sítio eletrônico oficial, nós temos o gov.br, inclusive com as suas variações. Ministérios também têm no âmbito federal os seus sítios eletrônicos oficiais, seus endereços na internet. É o sítio da internet. No caso do sítio eletrônico oficial, é certificado digitalmente por autoridade certificadora para dizer que é um sítio oficial do governo, no qual o ente federativo divulga de forma centralizada as informações e os serviços do governo digital dos seus órgãos e entidades. Então, dentro desse sítio eletrônico, o processo de licitação também, os editais abertos, são publicados, são divulgados de forma centralizada para que toda a comunidade possa conhecer e os interessados participarem, buscando a centralização das informações e o serviço do governo digital dos seus órgãos e entidades. Contrato de eficiência é um contrato cujo objeto é a prestação de serviço. Ok. Essa prestação de serviço, esse contrato, ele pode incluir a realização de obras e fornecimento de bens com o objetivo de proporcionar economia ao contratante, na forma da redução de despesas correntes, remunerando o contratado com base em percentual de economia gerada. Interessante esse contrato de eficiência, né? É um contrato de prestação de serviço em que o contratado ele será remunerado com base, claro, o edital vai estabelecer, com base em percentual da economia que ele gerou. Por isso que é um contrato de eficiência. É proporcionar economia para o Estado. Seguro-garantia, nas licitações, por exemplo, envolvendo obras, é exigível ou exigido regularmente um seguro-garantia, uma caução, que pode ser que aquele fornecedor, aquele contratado não consiga, por uma razão qualquer, executar o objeto do contrato e causar prejuízo para a administração. Existe o seguro-garantia justamente para minimizar esses impactos. É um seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo contratado. E o contratado ele vai assinar esse seguro-garantia, por exemplo, com empresas que comercializam seguros, tem várias. Ele contrata o seguro-garantia justamente para oferecer ao Estado um garantido fiel cumprimento das obrigações objeto do contrato. Produto para pesquisas e desenvolvimento. Produtos para pesquisa e desenvolvimento. São bens, insumos, serviços e obras necessários para a atividade de pesquisa científica e tecnológica. Nós temos aí hospitais que fazem pesquisa, universidades que fazem pesquisa, precisam de insumos para poder fazer o desenvolvimento da tecnologia ou inovação tecnológica disseminada em projeto de pesquisa. Então, vai contratar insumos, serviços e obras para que essas atividades de desenvolvimento tecnológico possam chegar a bom termo. Sobrepreço, o nome já indica, o valor orçado para a licitação ou contratado em valor expressivamente superior. Existem muitos casos de sobrepreço em contratações públicas. O valor orçado para aquela licitação, para aquele contrato,
está expressivamente superior aos preços de referência do mercado, seja de apenas um item, que já haveria o sobrepreço daquele único item, se a licitação ou a contratação for por preços unitários de serviço, seja do valor global do objeto, se a licitação ou a contratação for por tarefa, empreitada por preço global, ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada. Isso aqui no sobrepreço é muito importante, porque nós temos que fazer orçamentos prévios, levantamentos prévios do preço de mercado. Através desses orçamentos, nós vamos poder indicar se está havendo um sobrepreço ou não. A administração tem que tomar muito cuidado. Em muitos casos, alguns fornecedores escamoteiam o seu preço, fornecem preços globais que parecem baixos, mas tem itens ali com sobrepreço quando calculado com os demais oferecidos pelo mercado ou no mercado. Superfaturamento. Aqui também há irregularidades, ilicitudes acontecendo, né? Um dano provocado ao patrimônio da administração, caracterizado, entre outras situações, pelas seguintes. Veja onde há um superfaturamento. Medição de quantidades superiores às efetivamente executadas ou fornecidas. Disse que executou um montante X, mas executou menos. Diz que entregou uma quantidade Y, mas entregou menos. Mediu em quantidades superiores àquilo que efetivamente foi realizado. É superfaturamento. Deficiência na execução de obras e de serviços de engenharia, que resulte em diminuição da sua qualidade, vida útil ou segurança. Superfaturamento. Deveria ter utilizado determinado tipo de produto, determinado material mais resistente. Utiliza um material inadequado. Nos programas Minha Casa Minha Vida, por exemplo, rebocam aqueles apartamentos, passa um tempo, o reboco cai. Deficiência clara na qualidade dos materiais utilizados. Superfaturamento. Alterações no orçamento de obras e de serviços de engenharia causam desequilíbrio econômico do contrato em favor do contratado. Então, vai lá a empresa contratada, ela altera o orçamento de obras e serviços, causa um desequilíbrio econômico-financeiro em favor do contratado, em benefício do contratado e em prejuízo da administração. Ou outras alterações de cláusulas financeiras gerem recebimentos contratuais antecipados, distorção do cronograma físico-financeiro, prorrogação injustificada do prazo contratual, com custos adicionais para a administração ou reajuste irregular de preço. Veja, produz alterações de cláusulas financeiras que gerem recebimentos contratuais antecipados, gera distorção de cronograma físico-financeiro, prorrogação injustificada de prazo contratual, custos adicionais, reajuste irregular de preços em desfavor da administração. Tudo isso é sobrepreço, que é dano provocado ao patrimônio da administração. Fechando, essas definições são muito importantes dentro da lei de licitações de contratos. Nós temos o reajustamento em sentido estrito. Isso é uma forma muito importante de manutenção do equilíbrio financeiro, daquele econômico-financeiro do contrato, consistente aqui na aplicação de índice de correção monetária previsto no contrato. E muitos contratos têm, anualmente, uma correção monetária que deve retratar a variação efetiva do custo da produção, admitida a adoção de índices específicos ou de índices por setor. Isso é perfeitamente possível, que é um reajustamento em sentido estrito, para que não haja um desajuste, um desequilíbrio econômico-financeiro naquela contratação, e o fornecedor não tenha prejuízos. Então, nesse caso, haverá um reajustamento. É comum também a repactuação. Nós temos aí determinadas profissões que têm dissídio coletivo, principalmente em prestação de serviços de manutenção de aquartelamento, de limpeza, tem profissionais trabalhando ali, e anualmente aquela categoria tem dissídio coletivo que vai gerar aumento do valor do recebimento dos salários, e logo tem que haver um reajustamento da prestação de serviço do contrato para com a administração. Veja, a repactuação é uma forma de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro de contrato utilizada para serviços contínuos, manutenção e limpeza, por exemplo, o regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, veio da análise de variação dos custos contratuais. Essa repactuação ela deve estar prevista no edital com data vinculada à apresentação das propostas para os custos decorrentes do mercado, com data vinculada ao acordo ou, por exemplo, à convenção coletiva em trabalhadores ou dissídio coletivo, a qual o orçamento esteja vinculado
para os custos decorrentes da mão de obra. Aqui uma repactuação, principalmente em contrato de prestação de serviço, manutenção e limpeza, se adequa perfeitamente a essa hipótese. Nós temos aqui o agente de contratação. Agente de contratação. Aquela pessoa designada pela autoridade competente entre servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da administração. Esse agente ele vai tomar decisões, vai acompanhar o trâmite da licitação, vai dar impulso ao procedimento licitatório e vai executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação. Esse é o agente de contratação. É um servidor público concursado e ele vai atuar para tomar decisões, vai acompanhar o trâmite da licitação, vai dar impulso ao procedimento licitatório, vai executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento daquele certame até a sua homologação. A esse ator, nós damos o nome de agente de contratação dentro dos processos licitatórios da Lei 14.136 de 2021. Quero aqui deixar consignado que apresentei principalmente as modalidades de licitação, que era o tema mais importante aqui a ser descrito. Detalhei alguns conceitos que, essencialmente, você não vai se lembrar todos, não vai se lembrar de todos nesse momento, são mais de 50, mas eles serão lembrados pontualmente a partir da nossa próxima aula, quando entraremos em aspectos mais objetivos da lei de licitação e contratos, saindo dos temas principiológicos de suas definições. De antemão, agradeço por sua presença até esse momento e aguardo cada um em nosso próximo encontro. Fiquem bem, até lá.